noite na tua presença. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez poder falar da tua palavra. É uma responsabilidade imensa. E eu sou grata ao Senhor, porque quem faz é Ele, quem capacita é Ele. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, da minha filha, pela tua igreja. Amém? Amados, abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 77. É um salmo extenso, eu não vou ler todo, eu vou ler alguns versículos para nós juntos podermos meditar nesta noite. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Salmo 77 diz assim, a partir do verso 1. Clamei ao Senhor com a minha voz, começando. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Amém? Glória a Deus. Queridos, este salmo é um salmo escrito por Asaf. Asaf, ele era um dos 3 músicos do tabernáculo de Davi, junto com Emã e Etã. E ele era um levita. Davi o nomeou para servir, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor. E Asaf, ele tornou-se chefe dos músicos quando a Arca da Aliança ela foi transportada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Então, Davi nomeia Asaf como chefe dos músicos. E aqui Asaf escreveu alguns salmos, entre eles o 77, ele escreve 12 salmos, compôs. Os salmos, ele é composto de poesias, e ele escreve do 73, 83 e também o Salmo 50, ou seja, são 12 salmos que Asaf escreve. E na maioria dos salmos que ele escreve, que ele compõe, ele expressa as suas aflições e as suas angústias. Nos Salmos de número 73, Asaf, ele vai dizer que os seus pés quase vacilam. Por quê? Porque ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios. Então, Asaf, no momento de crise, ele quase sai da presença do Senhor. Só que daí ele acaba olhando para o santuário. Lá no versículo 4, ele entra no santuário de Deus. E então ele entende o fim dos ímpios. E aí ele começa a refletir e a sua alma começa a ser alimentada porque ele olha para os céus. Aqui no Salmo 77, Asaf, ele faz uma oração e no versículo 1, ele diz, clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, Asaf, ele está dizendo que ele levanta a sua voz em oração e o Senhor se inclina para ele para ouvir a sua oração. Porém, no versículo 2, Asaf, ele diz, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava, mas a minha alma recusava ser consolada. Igreja, é interessante que quando nós começamos a observar os detalhes do Salmo, Asaf, quando ele diz que a sua alma está angustiada, ele busca de noite e ele estende as suas mãos e ela não cessava. Ou seja, dá-se a entender que Asaf estava de noite no seu quarto, no meio das suas angústias,
ele orando com as mãos estendidas durante toda a noite. Porém, a alma dele recusava a ser consolada. E aí ele diz: lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Muitas vezes, quando nós estamos angustiados, o que nós fazemos? Nós oramos, nós buscamos ao Senhor. Só que quando nós oramos, nós temos que orar não somente com a boca, só falar palavras, mas nós precisamos falar com a alma. Porque Asaf aqui, ele faz uma oração e ele se recusa a receber o consolo de Deus. Ou seja, a sua alma estava recusando o conforto de Deus para a vida dele. Porque Deus, ele é aquele que ouve as nossas orações de coração. Muitas vezes, algumas vezes, nós oramos, mas a nossa alma não está de acordo, as nossas orações não estão de acordo com os nossos sentimentos. Não sei se eu consegui ser clara. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós oramos por missões. Senhor, abençoa, né, a equipe missionária, abençoe o campo missionário, abençoe todos aqueles que estão fazendo missões, abençoe o departamento de missão. Nós estamos orando. Vou dizer eu estou orando, mas o que eu estou fazendo por missão? Entende? Eu estou orando, mas o que eu estou fazendo por missão? Senhor, vai lá, Jesus, abençoa, salva a vida, salva o pecador, traz, Senhor, resgata para ti. Eu oro, vou falar de mim, mas o que eu estou fazendo para que este pecador seja resgatado? Eu estou orando para Deus salvar o meu vizinho. Eu falo de Jesus para o meu vizinho? Está dando para compreender? Então, assim, é uma oração que eu estou fazendo, mas ela não está de acordo com aquilo que a minha alma deseja. Então, quando nós clamamos, quando nós oramos, algumas vezes nós não vimos o agir de Deus e achamos que Deus não quer responder às nossas orações ou que Ele não está ouvindo as nossas orações. Mas, na realidade, igreja, se nós formos analisar o nosso íntimo, a nossa alma, será que a nossa oração está de acordo com aquilo que a nossa alma está sentindo? Porque Asaf, ele estava vivendo uma crise de fé. Ele estava vivendo uma aflição dentro dele. Neste salmo não especifica em que momento da sua vida ele estava vivendo isso, mas ele estava passando por uma crise interna. Ele estava deprimido aqui. Então ele passa uma noite, porque ele diz que ele estende as mãos de noite e não cessava. É como você fica para lá e para cá, né? No quarto, orando. Na oração da madrugada eu fico andando, né? Para não dormir, porque se eu ajoelhar eu durmo. Então eu fico de pé e eu fico andando, para lá e para cá e falando com Deus. Então assim, a gente imagina que ele está nessa situação, dentro do seu quarto, ele e Deus. E por que a sua alma se recusa a ser consolada? Então assim, como Deus vai fazer se eu não aceito, eu não permito que o Senhor faça? Muitas vezes nós oramos, igreja, mas nós não queremos que esta oração mude a nossa situação, ou a situação de alguém, ou a nossa vida. Tem pessoas que oram. Por exemplo, quando nós vamos fazer as nossas refeições, eu acredito que aqui todos oram, né? Se não todos, uma boa parte ora, quando você vai fazer uma refeição.
E aí o que a gente fala? Vamos orar por esta refeição. Então, muitas vezes acaba sendo um hábito, um costume, mas você não está com um coração de gratidão a Deus, agradecendo a Deus verdadeiramente, porque às vezes você, Senhor, muito obrigada, não tem aquele sentimento, sabe, de Deus, obrigada por esta refeição, Senhor, obrigada, né, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar à mesa com a minha família. Então, tem coisas na nossa vida, irmãos, que se torna um simples costume, um simples hábito. Até mesmo, algumas vezes, quando chegamos à igreja, às vezes torna-se um hábito, dobrei o meu joelho, às vezes nem oramos direito, nem falamos direito com Deus, entende? Então, aí nós começamos a questionar Deus, por que será que nada está mudando na nossa vida? Nós precisamos, irmãos, ter esta intimidade com Deus e precisamos de verdade orar, expressar, sabe? Expressar as nossas angústias, tudo aquilo que nós sentimos. E não é vergonha, irmãos, nós expressarmos as nossas angústias. Muitos de nós passamos por crises espirituais, crises de fé. Irmãos, não existe super crente, super mulher, super homem. Não existe, amados. Nós somos falhos, somos fracos, somos frágeis. E algumas vezes tem situações que nos sobrevêm e que nós, muitas vezes, procuramos aquela fé, sabe? A fé contra a esperança, e nós não encontramos. Irmãos, faz parte. Isso não é pecado, entende? Mas nós precisamos expressar as nossas aflições ao Senhor, porque Deus, Ele nos entende. Jesus, quando Ele estava lá no Getsêmani, em Mateus 26, 38 e 39, vai dizer que Ele ora a Deus, porque a vida de Jesus, ele era uma constância em oração, ele tinha intimidade com seu Pai, então ele queria a todo momento ele estava falando com seu Pai, isso era intimidade, e é isso que nós precisamos ter. Então ali naquela oração no Getsêmani, ele expressa ao seu Pai as suas angústias, ele expressa ao seu Pai as suas aflições. E ele vai dizer, lá em Mateus 38, ele diz, Mateus 26, 38, ele diz, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele ora, ele fala com o seu Pai, ele expressa as suas angústias. E nós, por que não fazer? Sabe, expressar de coração a Deus aquilo que nós sentimos, aquilo que a nossa alma está realmente gritando, porque algumas vezes quando nós oramos, né, aí não tem aquela combinação do que a tua alma está querendo, falando, com o que a tua fala está dizendo ao Senhor. Então o salmista, aí no versículo 3, ele diz, o meu espírito se desfalecia, ele geme. Por quê? Que ele geme, porque que o seu espírito desfalece. Não é porque Deus virou as costas ou porque Deus não estava ouvindo ele. É porque ele recusou o consolo de Deus. Irmãos, quando nós nos inclinamos e quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós colocamos quando nós derramamos a nossa alma diante de Deus, o Senhor, Ele ouve, o Senhor, Ele faz, porque o prazer de Deus, igreja, é em nos ver alegre, é em nos ver feliz, e Deus, Ele conhece, porque eu já ouvi pessoas dizer assim, Deus conhece, eu não preciso falar, Deus sabe de todas as coisas. É claro, igreja, que Deus sabe antes mesmo da gente
pensar em abrir a boca, mas Ele quer nos ouvir, Ele quer que nós abramos a nossa boca e falamos com Ele. Então, é muito importante quando nós olhamos para dentro de nós. Sabe, quando você vai lá, você se derrama, você chora, às vezes você não tem nem palavras, mas quando a tua alma expressa aquilo que você está sentindo, você levanta outra pessoa, você levanta confortado, sabe, aquela dor. Irmãos, eu já passei isso, sabe, momentos de ajoelhar e não ter palavras, tamanha dor da alma, mas aí de chorar mesmo, me derramar diante de Deus. E quando eu levanto, aí você respira, sabe, e respira aliviado. E Deus, irmãos, Ele traz um consolo tão grande para a nossa alma, que não há tristeza, queridos, que permaneça dentro de nós, porque quando nós temos intimidade com Deus, que falamos com Ele, Ele se levanta e Ele vem e Ele ouve as nossas angústias. E talvez por conta disso, algumas pessoas, amado, por não expressar aquilo que realmente está sentindo, muitas vezes acaba ficando doente, espiritualmente falando, acaba ficando fraco, acaba ficando sem forças, espiritualmente falando, porque às vezes tem vergonha de expressar os teus sentimentos para Deus. Nesta noite, não tenha vergonha de colocar diante de Deus aquilo que você passa, porque às vezes as pessoas olham, né, para alguém que está na frente de um trabalho, olha para o pastor, olha para a esposa, olha, sabe, para os líderes, né, e acha que eles nunca vão passar, ou que eles nunca vão chorar, ou que eles, né, não passam por dificuldades. Irmãos, quem sabe da história, né, de um líder, seja ele de igreja, seja ele de um pequeno grupo, é Deus. As angústias, as aflições, muitas vezes de querer poder fazer algo além daquilo que Ele pode e não consegue, então às vezes acaba sendo angustiante, mas aí a gente derrama diante de Deus todas essas angústias, entre outras coisas, e nós falamos com Deus e Ele vem com o teu socorro. No Salmos de número 43, versículo 5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, quando nós colocamos isso diante de Deus, nós podemos perguntar nossa alma: por que estás abatida? Espera em Deus. Irmãos, espera, mas espera confiando que Deus, Ele pode fazer. Quem imaginou que Asaf, um homem que se dedicava ao ensino, um homem que se dedicava na composição de canções, quem imaginaria que Asaf passasse por algumas situações? Talvez ali no meio das pessoas, Asaf estava alegre, Asaf estava feliz, estava compondo canções, poesias, estava liderando os louvores a Deus, e todo mundo dizendo: nossa, que homem, né? Que bom vê-lo assim, regendo o coro. Mas ninguém sabia o que se passava dentro dele, lá dentro do seu quarto. Porque uma coisa é nós estarmos junto com todos, né, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Mas quando você se encontra sozinho dentro do seu quarto, algumas vezes você não consegue nem abrir a boca para cantar, para louvar, porque é você e Deus, você vai estar ouvindo você ali. Sabe, às vezes a tua alma está tão angustiada que você não consegue, mas lá fora você tem que apresentar que você está bem. Então, por isso, Asaf se derrama
ali diante das pessoas, ali no seu quarto. E trazendo hoje, né, eu costumo dizer assim, eu estou olhando para você e estou vendo um rosto lindo, maravilhoso, mas Deus conhece as tuas angústias. Talvez aqui você está dando a paz, você está sorrindo, você está adorando, você está muito bem. Mas quando você chega dentro da sua casa, dentro do seu quarto, às vezes nem a sua família vê, né? É só você e Deus. Glória a Deus. Mas se você, ainda que você chegue ali no cantinho, no seu quarto, tem pessoas, eu conheço uma pessoa que antes ela ia para o banheiro, né, buscar para que a família não percebesse as suas angústias, o seu choro. Ali, sabe, é aquele momento, o momento seu e Deus. E tenha certeza, irmãos, o Senhor, Ele ouve e o Senhor, Ele faz. Do verso 4 ao 6 diz: sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias de antiguidade, os anos dos tempos pesados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Agora Asaf, ele está começando a olhar para dentro dele. Porque, irmãos, o crente, aquele que tem intimidade com Deus, ele não fica na crise para sempre. São fases, são momentos. Então, por isso, nós temos que ter intimidade com Deus e não podemos baixar a cabeça. E Asaf, ele começa a olhar para dentro de si, e ele começa a fazer uma investigação dentro de si. E depois ele vai começar com uma série de questionamentos a si mesmo, do verso 7 ao 9, ele começa a fazer uma série de questionamentos, porém, ele se sente rejeitado. Só que não foi o Senhor que o rejeitou, foi ele que rejeitou a providência de Deus para a vida dele. Irmãos, e quantas vezes Deus faz promessa, Deus renova as promessas, Deus quer fazer, mas eu e você não permitimos que Deus faça. Daí talvez você pode dizer, mas como? Se Deus quer fazer, claro, se Deus tem poder para fazer, Ele vai fazer. Deus, Ele lança uma promessa e a palavra dEle é fiel e a palavra de Deus, ela não cai por terra. Porém, irmãos, para que Deus cumpra a promessa dEle na minha vida, eu preciso permitir que esta promessa se cumpra e eu preciso estar vivendo de acordo com a Tua palavra para que esta promessa se cumpra na minha vida. E algumas vezes nós vamos, né, atribuir as nossas mazelas, irmãos, a Deus. Não é, irmãos, Deus, Ele só quer o nosso melhor. Deus, Ele quer que nós vivamos bem, porque Ele é o nosso Pai. Qual pai que quer o mal para o seu filho? O pai, ele sempre vai querer o melhor para o seu filho. Então, muitas vezes nós, como negligente que somos, quando nos frustramos com algumas situações, às vezes não seguimos a orientação de Deus, metemos os pés pelas mãos, nos precipitamos, achamos que a nossa vontade é que está certa, achamos que aquilo é que está certo, e aí quando chega lá na frente, nós nos frustramos, irmãos, e algumas vezes queremos atribuir tudo isto a Deus. Não, irmãos, não, nada do que o Senhor faz vai nos deixar frustrado. Tudo que o Senhor faz é bênção para as nossas vidas. Quando nós seguimos a orientação de Deus, pode ter certeza que nós vamos ter sucesso e nós vamos ser bem-sucedidos e a nossa alma vai se alegrar, porque as bênçãos do Senhor, ela não acrescenta dores, amados. Então, Asaf aqui, ele começa a fazer estes questionamentos, porém, mais lá embaixo, ele vai começar a entender e a ver
o quão grande Deus é. E ele começa a sair daquela crise que ele estava passando. Mas por quê? Porque ele se derrama com a alma, ele se derrama sem medo, irmãos. Tudo que está dentro da sua alma está combinando com aquilo que ele está falando para Deus. Então, aí ele começa, o teu coração começa a se alegrar, e ele diz: logo me lembrei dos teus feitos. Ele diz: logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Ele começa, irmãos, trazer à sua memória tudo aquilo que o Senhor já fez por ele e por todo o seu povo. Algumas vezes, no momento das nossas aflições, fala sério, a gente não esquece de tudo que Deus já fez? Irmãos, quantas vezes, nos momentos talvez de tribulações, até mesmo de desespero, a gente abre a boca para murmurar, esquecendo tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, o que Ele já falou. Às vezes estamos num culto como esse, onde o Senhor está falando e nos ensinando, e aí aqui nós nos alegramos: Senhor, muito obrigado. Quando nós chegamos, que nos deparamos com um problema, nós murmuramos: Senhor não me ouviu, Senhor não está me vendo, as minhas orações parecem que não estão sendo ouvidas, o céu parece que está de bronze, e aí vai, começa. Sabe, irmãos, nós não podemos ser negligentes. O Senhor, Ele é fiel para conosco. Então, no momento de angústia, no momento de aflição, lembra tudo que o Senhor já fez por você, pela sua família. E tenha certeza que Ele não mudou e que Ele vai continuar fazendo. Tenha certeza que Ele vai continuar abençoando, que Ele vai continuar te dando vitória. Porém, você precisa deixar que isso aconteça. Você precisa deixar que Ele faça por você. Ai, Senhor, olha, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor. Irmãos, nós adoramos a Deus em casa? Claro, bom, não sei se todos, né? Mas nós precisamos adorar a Deus em casa. Mas nós também precisamos estar na tua casa para ouvir, para ser alimentado através da palavra do Senhor. E quantos irmãos que só querem receber, mas não querem ser alimentados pela palavra. Queridos, nós precisamos ser alimentados pela palavra, porque é ela que nos mantém de pé diante da presença de Deus. E aí o salmista, ele vai engrandecendo o nome do Senhor, e ele agradece, né? Ele fica lá no versículo 20, eu vou correr porque as horas estão passando, no versículo 19 ele diz: pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Asaf, ele começa porque ele conhecia toda a história de Israel, ele conhecia todo o trajeto, tudo que Israel havia passado, todos os milagres que Deus havia feito na vida do povo de Israel. Então ele conhecia todas as histórias, e aqui ele começa a lembrar de todos os feitos do Senhor. E aí Asaf, ele começa a engrandecer o nome de Deus, e a sua alma, ela já não está mais atribulada, tão angustiada como ela estava. E qual é o segredo disso, queridos? É derramar com a alma diante de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele conhece todas as nossas inquietações. Pode ter certeza disso. Ele conhece, e Ele quer trazer o refrigério para esta inquietação, porque o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a fortaleza bem presente na angústia. Então Ele conhece tudo de nós, mas nós precisamos, queridos, nos derramar diante dEle, ter essa intimidade. Faz-se necessário que nós tenhamos essa intimidade, e que o nosso cotidiano
com Deus não seja simplesmente um hábito, sabe? É um costume, né? É um costume. Não, nós precisamos, quando falar com Ele, falar com a alma, falar com o coração. E assim, irmãos, que nós possamos estar sempre olhando para o Senhor. E se no momento de crise, né, você estiver angustiado, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e não tenha isso, sabe, não se envergonhe, né, de estar vivenciando, porque todos nós estamos sujeitos a passar por estas crises de fé, todos nós, mas o que nós não podemos, irmãos, é ceder a esta crise e abaixar as nossas cabeças e ficarmos estacionados. Precisamos olhar para Jesus, precisamos ter intimidade com o nosso Deus, ter intimidade com o nosso Pai, porque é Ele que traz todo o consolo, todo o refrigério, todo o conforto que nós precisamos. Amém, queridos? Que você possa meditar um pouco mais nesta palavra, né, no seu lar, porque é uma passagem bastante maravilhosa e ela nos ensina muito de quando nós estamos com a nossa alma inquieta. Então, que você se derrame no Senhor, assim como fez o salmista Asaf. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.